Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de Economia 2, quase finalizando a apostila. Vamos aguardar para vermos até quando vai as nossas aulas desse semestre, né? A princípio, era para encerrar agora, em final de agosto, mas vamos ver, né? Conforme a gente conversou na aula passada, ainda não temos um retorno, né? Mas nós vamos falar hoje ali no slide, na página 36 da apostila de vocês, sobre política fiscal e déficit público, crescimento e participação do setor público na economia. Então, assim, ó, é um tema bem abrangente. Eu gostaria primeiro de falar um pouquinho sobre o que seria déficit. Déficit é quando o governo não consegue honrar os seus compromissos, né? O governo do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, está há um grande tempo nessa situação econômica, né? Não conseguindo honrar em dia com a sua folha de pagamento, com compromissos com os fornecedores, né? E outras coisas além disso aí. Geralmente, né, não sei se vocês devem ter tido a disciplina de contabilidade. Na contabilidade, ela se acentua bastante. Então, déficit seria o quê? Aonde as obrigações, que é o nosso passivo, ele fica descoberto, o meu ativo eu não consigo cobrir ele, né? Ou seja, as minhas despesas também podem ser classificadas como acima do que as minhas receitas, ou seja, eu estou no prejuízo, né? Então, a evolução da economia, as mudanças no século XX levou ao desenvolvimento dos mercados financeiros. Com isso, né, nós tivemos aí uma modificação, né, a partir de quando que aconteceu esse déficit no mundo inteiro. A partir de 1929, na queda da Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos, né, onde foi aquele grande, aqui está escrito até aquele crack, né? Eu já vejo como grande boom. Muitas empresas tinham seu dinheiro aplicado nas bolsas de valores e ali elas foram na mais completa falência. Teve até casos de suicídios, né? Por conta disso, tanto no Brasil como no exterior. Então, em épocas de pandemia, quando começou ali a pandemia, né? Começou a vir pelo Brasil, a nossa bolsa caiu bastante. Então, é quando a política fiscal ela gira em torno da Bolsa de Valores e é bem complicado, né? Qual é a função distribuidora, então, ou distributiva, né? Depende da distribuição de renda. E a gente está com um grande problema no Brasil em relação à distribuição de renda, principalmente em tempos de pandemia. Depende principalmente do que cada ser humano, cada indivíduo está produzindo. E atualmente muitas pessoas estão desempregadas e não está tendo essa distribuição de renda. No Brasil já é um problema a distribuição de renda, né, gente? Com ou sem pandemia. Agora imaginem com pandemia, tá? Então é complicadíssima a função distributiva dessa renda. E também tem a influência de diferentes dotações iniciais do patrimônio, né? A situação do governo, no momento o governo está deixando de arrecadar, né, para distribuir, estão fazendo aí esse auxílio emergencial, uma forma que nunca tinha acontecido isso anteriormente, né, dessa distribuição de renda e de valores para a população. Isso aí só está acontecendo porque senão ia quebrar muita empresa, né, e muita demissão, além do que já está tendo, ia acontecer. Então, nós temos 3 itens ali, que é a tributação progressiva, que vocês vão ver que depois, não vou dizer nem vão ver depois, vão ver agora, estão vendo agora, né, um aumento no mercado dos produtos. E a tributação, produtos, supermercado, combustível também começou a se elevar nas últimas semanas, né? Então, isso tudo vai gerar tributos em cima desses valores. Subsídios para os consumidores de baixa renda, que é o que eu falei para vocês agora, né? Foi dado o auxílio emergencial, liberação do saldo do saque do FGTS, né? Também, tanto da conta inativa quanto da conta ativa também. Então, isso auxiliou bastante nesses subsídios para pessoas de baixa renda, tá? E os gastos públicos
né, com as áreas mais pobres, que a gente está vendo aí, que até estão fazendo um estudo para ver se continua o auxílio emergencial. Existem dois princípios, né, que a gente trabalha, que é o princípio da neutralidade, que é quando o tributo não alteram os preços, né, continua o mesmo preço, e da equidade, quando a distribuição de maneira justa do ônus entre os indivíduos. Tá? E o princípio também dos benefícios, que é quando o indivíduo paga o tributo para igualar o preço do serviço. Isso aí acontece bastante nos pedágios, né? Que a gente paga os pedágios aqui no Rio Grande do Sul, que é uma exorbitância, né? Comparado com outros locais aí do país, mas a gente tem, no caso aí, as estradas, né? Esse dinheiro aplicado na reversão da melhoria das estradas, tá? Bom, dentro disso aí, nós temos também a aplicação de algumas dessas rendas que são distribuídas entre a população. Isso é feito através, né, muitas vezes, da aplicação de taxas, por exemplo. Para tu conseguir hoje em dia ter a tua iluminação em dia, as lâmpadas funcionando, a gente tem que pagar taxa de iluminação pública na conta de luz. Uma coisa que antes não era cobrada e de uns 5 anos para cá está sendo cobrado, né? Então, né, para a gente conseguir aí dar desenvolvimento a isso, muitas vezes o governo fica criando tributos e taxas, né? Isso aí vocês devem ter visto alguma coisa relacionada na contabilidade, né? E aí eu vou passar para vocês na próxima semana, então, as noções do crescimento e desenvolvimento econômico. E quem não me enviou ainda as atividades, eu peço a gentileza, assim, ó, que me envie no máximo até o dia 26 pela manhã, tá? Ou no máximo, assim, no final da noite. Vou dar ali até umas 10 horas, 10h30, que é o horário que acaba as aulas, né? Então, vou estender um pouquinho o prazo, até as 10 horas da noite, para quem não enviou as atividades. Claro que quem enviou as atividades no prazo, a nota vai estar a contento com o que eu vou verificar. Inclusive, vou postar no mural qual é as formas, né, da avaliação, o que eu vou avaliar nas aulas participativas em AD. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Beijos!